E é por isso que é importante nós considerarmos esse tema, o princípio normativo das Escrituras, padrões referentes à adoração, ao governo da igreja, à membresia, à separação do crente do mundo, padrões importantes. Muitos desses padrões têm sido descartados por líderes evangélicos em nossos dias. E a segunda razão por que é importante nós considerarmos este tema é que nós, como crentes em Jesus Cristo, ao não saber como aplicar o teste normativo, nós também corremos o risco de negligenciar padrões da palavra de Deus, desobedecê-los, ou de trazer certas práticas, ofícios, costumes, assim por dizer, para dentro da igreja, que não são para os nossos dias, que não foram estabelecidos por Cristo para a igreja ao longo dos séculos. Por exemplo, os rituais judaicos que têm voltado à igreja evangélica nas últimas décadas, ou a utilização de pães ázimos na ceia do Senhor, ervas, certas festas religiosas típicas da nação de Israel, o uso de certas indumentárias no culto, certos objetos como candelabro, um exemplo da arca, um modelo da arca e coisas como essa. Será que nós devemos ter estas coisas na igreja? Como saber? E assim, por não conhecermos muitas vezes o padrão ou o princípio normativo das Escrituras, nós corremos o risco de trazer para a igreja aquilo que não é para nós, aquilo que não foi determinado ou comandado pelo Senhor. E em terceiro lugar, não saber distinguir o que é bíblico do que não é, nós corremos o risco de trazer também para a igreja invenções religiosas que não estão na palavra de Deus. Não me refiro apenas àquilo que foi usado no primeiro século ou no Antigo Testamento, mas o perigo de trazer para a igreja de Deus invenções religiosas contemporâneas que não são bíblicas e que não têm um lugar na adoração, no culto a Deus. Coisas como voto de fé financeiro, fogueira santa, vale de sal e tantas coisas que nós vemos invadindo, modismos estranhos, bizarros tantas vezes, invadindo igrejas do povo de Deus, coisas que não estão na palavra de Deus, que não possuem uma autoridade bíblica para serem trazidas para dentro da adoração. Bem, a pergunta é, o que é normativo na Bíblia? Por normativo eu quero dizer o que é uma norma, o que é um comando, uma diretriz para nós, para a igreja ao longo dos séculos. Por exemplo, há certas regras ou cerimônias do Antigo Testamento que não são mais para nós hoje, o sacrifício de animais no templo, o incenso e tantas daquelas coisas, ritos cerimoniais que não estão mais em vigor em nossos dias. E nós não podemos dizer tudo que está na Bíblia para ser feito. Se alguma das práticas e comandos que foram dados à igreja primitiva não são para hoje, e algumas são, como nós podemos saber? Porque aqui onde nós permanecemos em pé, ou caímos na questão da interpretação da palavra de Deus. Daí, todo crente precisa conhecer o princípio normativo. Quem deve dizer o que é normativo? Bem, isso nos leva então, meus irmãos, ao princípio normativo, ao teste normativo. Claro, você não irá encontrar na palavra de Deus um texto dizendo, e este é o princípio normativo, faça assim e faça daquela maneira. Não, nós utilizamos textos da palavra de Deus, a razão, e comparando escritura com escritura, nós compreendemos aquilo que deve ser para hoje e aquilo que não é. Uma das razões, por exemplo, pelas quais, algumas coisas não são literalmente obrigações para hoje, é o fato de que elas são expressões culturais de coisas ordenadas por Deus. Observe, Deus ordenou certas coisas, mas muitas dessas coisas recebeu uma roupagem cultural para a época. Agora, queridos, aqui está o grande perigo. Penso que você chegou a essa conclusão. É aqui onde o perigo entra. Se nós dissermos que tudo na Bíblia pode ser substituído hoje com a roupagem de nossa época, nós caímos em um grande erro, é um grande perigo isso. Bem, nós não podemos simplesmente dizer esse comando era para a cultura da época, não é para hoje. E para evitar essa superficialidade, nós precisamos ter padrões, princípios claros na palavra de Deus, para concluir se uma prática bíblica era realmente influenciada pela cultura da época ou não, e se era, logo ela é variável em sua expressão ao longo dos séculos, ou se ela foi designada por Deus como um princípio permanente, contínuo, válido, uma norma para a vida de toda a igreja.
O teste para saber se algo na Bíblia é uma norma para a igreja em todos os tempos é o princípio normativo. Nós também podemos chamá-lo de teste normativo. Teste normativo é um teste simples, é um teste franco e, sobretudo, é um teste bíblico, é o método de interpretação que nos permite chegar a uma conclusão. O primeiro teste a ser aplicado nestas questões é o seguinte. Por escritura eu quero dizer a Bíblia, claro, como Pedro diz. Primeiro teste, toda a escritura, ela está em vigor hoje, a menos que a própria escritura cancele, limite ou modifique algo prescrito anteriormente. Segundo teste a ser aplicado. Toda a escritura, toda a Bíblia, ela está valendo para hoje, a menos que a passagem ela registre um comportamento que seja imoral ou irreligioso. Isso é bastante óbvio, não é? Se o texto registra um comportamento imoral e religioso, obviamente essa não é uma regra, um comportamento a ser copiado, a ser seguido pelo povo de Deus, porque a Bíblia nunca iria ordenar algo contrário aos 10 mandamentos ou outras exortações morais. Terceira regra, o terceiro teste normativo. Toda a escritura está valendo para hoje, a menos que aquilo que está sendo requerido apareça de maneira obscura em um texto apenas e nem sequer se insinue em outra parte da Bíblia. Você entendeu esse princípio? Por exemplo, isso recorda outro princípio das Escrituras, o princípio que nós devemos comparar a Escritura com a Escritura, não é? Nós devemos comparar a Bíblia com a Bíblia, texto com texto. De maneira que se um ensino parece ser muito isolado na Bíblia, e você não vê esse ensino em nenhuma outra parte, nem sendo mencionado direto ou indiretamente, é muito provável que esse princípio ou prática não seja requerido para a igreja ao longo dos séculos. Bem, isso não significa que os textos estejam errados, aquele princípio, aquela prática, mas sim que a prática registrada, ela foi dada para um momento temporário e para um local específico apenas. Por exemplo, a ceia do Senhor, será que ela deve ser realizada toda semana, como acontecia na cidade de Troade, em Atos capítulo 20? Porque se as igrejas realizavam isso toda semana, quem somos nós para realizar só uma vez por mês? Não é verdade? Nós queremos ser só a Escritura. Bem, nós devemos perguntar, o dever ou a prática em questão da ceia toda semana está registrado em mais de um lugar, mais de uma vez comandado em várias igrejas? A resposta é não. Acontece só uma vez em Troade e é muito rápida a maneira como é mencionada ali. De maneira que nós não temos isso como uma regra absoluta para todas as igrejas. O Senhor Jesus diz, todas as vezes que tomardes, e o todas as vezes ali no grego dá uma ideia com frequência com que tomar, deve haver uma frequência, mas não há um padrão aplicado aqui para que a ceia seja realizada todos os domingos. É o nosso quarto teste normativo. Toda a escritura está valendo para hoje, a menos que possa ser provado que as coisas prescritas podem ser completamente obedecidas de diferentes maneiras em diferentes épocas e culturas. Porque são os valores espirituais e morais que são importantes, e não uma conformidade rígida a um conjunto externo de costumes ou vestimentas na palavra de Deus. Nosso Deus, Ele nos deu um vasto acervo de prescrições na sua palavra, a Bíblia. E aqui Ele nos diz de maneira precisa, exata, como as coisas devem ser feitas na vida do crente e nas igrejas. Nós devemos sempre crer, obedecer e confiar na palavra de Deus, e quaisquer exceções à regra geral de obediência literal podem ser facilmente discernidas por esses testes normativos. Para nós descobrirmos isso, se a expressão é literal ou é algo cultural que pode ser colocado de outra maneira hoje, ou se certo dever pode ser traduzido para a nossa cultura, nós devemos fazer então 4 perguntas, estão então impresso. Primeiro, a prática em questão era um costume social nos tempos bíblicos? Já se praticava isso na época? Pergunta B, pode o princípio ou o propósito por trás da prática ser igualmente bem expresso de outra maneira? Em outras palavras, a única maneira pela qual se pode expressar o princípio é através de um ato realizado como nos tempos bíblicos, ou nós podemos expressar o princípio com um ato de nossos dias? Se a resposta para ambas as questões A e B for um sim, então a prática física externa, ela era cultural, ela era para a época. E não é necessário que ela seja executada da mesma forma hoje. Se a resposta para uma ou ambas as questões for não, então o ato físico daquela época, ele é essencial para os nossos dias. Nós devemos seguir aquele ato, aquele modelo, aquele costume.